Conta conjunta precisa mesmo ser inventariada? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD no âmbito do estado de São Paulo e hoje vou responder essa pergunta que deixa muitos corações inquietos por aí, né? Às vezes o colega é o titular e às vezes será que precisa, será que não precisa, consigo movimentar isso aqui e tal. Vamos responder essa pergunta. E antes de irmos à nossa resposta, eu convido você para estar comigo uma vez por semana em uma aula gratuita aqui no YouTube e no Instagram. Não tem letrinhas, tá? É só participar. E para você ser lembrado e lembrada, você pode entrar no nosso grupo. É um grupo gratuito, não tem letrinhas, não paga para entrar. É só clicar e entrar. Lá eu distribuo, além dos links dessas aulas, conteúdos exclusivos também para você estar cada vez mais por dentro da temática, tá? Aqui na descrição desse vídeo e também na descrição do canal você encontra o link, clica e entra. Vamos à resposta da nossa pergunta. Conta conjunta precisa ser inventariada? Pessoal, precisa ser inventariada, tá? O valor inteiro? Não, obviamente não. Quando estamos, por exemplo, diante de um imóvel, o imóvel é 50% de um, 50% de outro, o que a gente faz? A gente inventaria a parte referente ao falecido, não é verdade? No caso da conta conjunta, é absolutamente a mesma coisa. A gente vai inventariar a parte referente ao falecido. É uma copropriedade, a gente pode entrar em discussões teóricas mais aprofundadas aqui. Quando a gente olha a jurisprudência fala em solidariedade. Eu não vou entrar na diferença desses termos, acho que para a nossa finalidade prática aqui é desnecessário. Mas a resposta é sim. E aqui eu gosto de abordar um pouco mais a fundo, porque essa é a teoria, não é verdade? E, como eu sempre coloco, muitas vezes a teoria se distancia um pouco da prática e o profissional ele precisa saber a teoria, porque a teoria ela é absolutamente fundamental, principalmente diante de casos litigiosos. Quando o caso ele é consensual, as coisas se arredondam, todo mundo tá bonito na foto e toca para frente, é isso aí mesmo, assina e já era. Quando tem litígio, e aí o profissional vem com aquelas convicções da prática, muitas vezes ou ele vai ter problemas ou ele não vai conseguir trazer as soluções que deveriam ser trazidas, certo? Então, colocada a prática que é sim, a teoria, melhor dizendo que é sim, vamos à prática. O que acontece na prática? Muitas vezes essa conta ela não é bloqueada, porque o que acontece muitas vezes, e é o esperado, é que essa conta tenha a sua movimentação travada. Eu não vou entrar aqui na discussão do que seria o sistema ideal. O ideal seria essa conta travar em relação ao montante que é daquela pessoa falecida, né? Mas não entendo de sistema bancário, não me parece ser possível, né? Pelo menos assim, como temos hoje nos sistemas, a forma como o sistema funciona, as normas bancárias e tal. Então, esse travamento muitas vezes não acontece. Então, essa outra pessoa continua movimentando e a vida segue. Se os herdeiros não têm litígio entre si, não tem qualquer tipo de desacordo, isso pode passar batido. É a realidade dos fatos. Não me entendam aqui, eu não estou estimulando nada. Eu estou trazendo a forma como as coisas acontecem. Tá? E aqui nós temos riscos. De um lado, a parte está, de repente, optando por não inventariar e pode, de repente, que é o que muita gente pretende, sonegar esse imposto, não pagar esse imposto, tá? E, por um outro lado, se essa conta, esse direito, é objeto de algum tipo de fiscalização, vai sair mais caro. Aí, este não é um cada um que eu abordo ética, cada um faz o que tem que fazer e as possíveis consequências são essas aí, enfim, cada um mede e escolhe seus caminhos. Agora vamos falar da situação do litígio. E aqui que é algo que me preocupa. Perdão. Porque nessa primeira situação, se tem autuação ou se não tem autuação, por que eu, como professor, não me preocupo? Eu me preocupo com o desconhecimento. Se o colega sabe o que está acontecendo e adota uma determinada conduta, se deu bem, se deu mal, eu não tenho nada a ver com isso. O meu estágio, né, até onde eu pretendo ir, é entregar conhecimento, entregar opções, certo? Até aí eu posso ir. Depois disso é com o colega. Então, quando a gente chega no litígio, que eu me preocupo. Por quê? Às vezes o colega vem com
determinadas convicções da prática que no momento do litígio podem atrapalhar, certo? Então, quando estamos diante de uma situação litigiosa, essa questão da movimentação ela se torna crítica, porque isso pode ser alegado pela parte contrária. Olha, o fulano não é coproprietário o termo, cotitular, se eu não me engano. Cotitular, segundo titular, enfim, pouco importante. O fulano era segundo titular da conta corrente, movimentou valores acima do seu direito. Percebe onde a gente vai chegar? E aí, numa situação dessa, o seu cliente, que às vezes tem o papel de inventariante, pode vir a, de repente, ter uma argumentação forte contra ele para perder esse papel, que não é um papel que muda os direitos envolvidos, os direitos sobre o espólio, digamos assim, mas o inventariante ele é uma figura importante para esse inventário ele ser bem conduzido e ser encerrado dentro de um prazo razoável. Tá? Então, o meu cuidado aqui, a minha informação principal desse vídeo é quando a gente tem litígio, a indicação é a gente andar bonitinho na linha, andar assim, ó, bonitinho. E quando eu falo em relação à movimentação, movimentar o próprio direito, aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, tem que ter um bom senso muito grande. Porque, isso eu já abordei num outro vídeo aqui no canal também, quando a gente tem um segundo titular que às vezes foi colocado lá só porque aquela pessoa que era o primeiro titular recebia um salário lá e esse segundo titular estava para ajudar. Ela tem direito à metade do valor que tinha nessa conta? Me parece que não. Tá? Então, essa regra de que poderia movimentar metade me parece aplicável. Óbvio, a gente sempre vai ter que olhar com carinho e com bom senso a situação do caso concreto, mas me parece aplicável quando estivermos diante da situação de meação. Então, o primeiro titular marido, o segundo titular mulher, ou vice-versa, e um dos dois vem a falecer. Me parece bastante razoável, claro, ignorando eventuais outras informações, que essa pessoa possa movimentar até metade desses valores, porque metade desses valores é referente a princípio à sua meação. Tá? Por que a princípio? Porque numa partilha pode ser decidido de forma diferente, não é verdade? Então, isso tem que ser sempre conduzido com o máximo de cuidado possível. Tá? Diante de uma situação de litígio, mesmo essa questão da meação, é interessante a gente pensar se é realmente o caso mexer nisso, tá? Porque vai ficar o dinheiro para a parte, não vai, já, ainda que seja um ato promovido com extrema boa-fé, extremo bom senso, a outra parte vai trazer isso pode não pegar legal. Então, principalmente em questões litigiosas. Primeira indicação, não movimentar. Não movimentar até que esses valores tenham sido devidamente inventariados, tenham sido trazidos ao espólio, né? Ou melhor dizendo, ao inventário mesmo, né? Seja ele judicial ou extrajudicial, e esteja tudo às claras. Essa é a primeira indicação. Segunda indicação, não tem jeito, a pessoa precisa movimentar, né? Perdeu o rendimento, enfim, foi uma morte talvez repentina da pessoa que faleceu. Extremo bom senso, extremo cuidado, tá? Para que isso depois não se volte durante o processo contra essa pessoa, tá? Se você chegou até aqui, aperta o joinha, ajuda bastante a gente, se inscreve no canal e entra no nosso grupo para fazer parte das nossas aulas gratuitas. Toda semana, às 9 horas, aqui no YouTube e no Instagram, nós temos um encontro marcado para conversar sobre temas específicos aqui da nossa área de inventários e de TCMD. Eu te espero lá no grupo. Não tem letrinhas, não tem surpresa. É só entrar e participar das aulas. Um abraço e até mais.